Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje eu trago um mega compilado com os melhores e mais pedidos relatos de lobisomens aqui no canal. Se você visita o canal pela primeira vez, se inscreva, ative o sino de notificações. E é muito importante também que você deixe o seu like nesse vídeo para que o YouTube possa avisar você quando tiver vídeos novos aqui no canal. Se você não deixa o seu like no vídeo, o YouTube vai entender que você não está interagindo, mesmo que você esteja inscrito ou inscrita, ele não vai avisar você quando tiver vídeos novos aqui no canal. Então é muito importante e não custa nada que você deixe o seu like nesse vídeo. Espero que vocês gostem dos relatos que vão ser narrados aqui. Aprecie com moderação e vamos para as histórias. Olá, meu nome é Thomas. Eu moro em uma cidade no interior do Mato Grosso do Sul. Meu pai, no ano de 2014, tinha uma chácara. Essa chácara ele havia comprado de um amigo no ano de 2002. Todos os finais de semana, ele ia na chácara limpar e fazer manutenção de algumas coisas. Ele dormia lá os fins de semana para parecer que a chácara não estava abandonada. Com o passar do tempo, ele decidiu alugar a chácara para eventos como casamentos, aniversários, formaturas, etc. No ano de 2014, quando eu tinha 19 anos, meu pai me pediu que eu fosse dormir na chácara em um certo fim de semana. Eu no começo não queria ir. Ele começou a me ameaçar dizendo que se eu não fosse, ele não me emprestaria mais o seu carro para eu passear com a minha gata. Meu pai havia contratado um caseiro para cuidar da chácara. Já fazia um ano que aquele homem trabalhava lá. Porém meu pai soube por outras pessoas que o caseiro não ficava na chácara. Segundo o que contam, o caseiro abandonava a propriedade e à noite não se via ninguém. Meu pai chegou a ter uma conversa com ele. O caseiro jurava que sim, ele estava lá todos os dias, porém não soube explicar a sua ausência durante as noites. Meu pai não teve outra opção senão demiti-lo. Bem, em um determinado fim de semana eu coloquei algumas roupas na minha mochila, minha mãe preparou algumas caixas com comidas e bebidas para o fim de semana. Eu tinha a tarefa de limpar a chácara e verificar se tinha algo quebrado. Eu baixei vários filmes e jogos no meu notebook para passar o tempo, pois na chácara não havia internet. Eu entrei no carro do meu pai e fui contrariado, mal sabendo a bizarra experiência que me esperava. Quando eu cheguei na propriedade do meu pai, eu verifiquei que estranhamente tudo estava muito limpo, só a piscina que talvez precisaria trocar a água e limpá-la. Eu liguei a bomba que tirava a água da piscina e fui para casa jogar no meu notebook. O dia foi bastante tranquilo, terminei de limpar a piscina e à noite eu fui fazer o meu jantar. Por volta das 9 horas da noite eu resolvi dar uma volta pela propriedade para verificar se tudo estava em ordem. Eu avisei que o portão principal estava trancado. Quando eu fui para a parte de trás da chácara, onde não havia iluminação, eu percebi algo muito estranho. Eu vi algo se mexendo no mato. Eu estava com uma lanterna, eu liguei a lanterna e foquei no matagal e vi um grande animal. A princípio eu pensei ser um jumento que estava ali, mas aquele animal ficou em pé sobre suas patas traseiras. Eu tomei um susto tremendo com o que eu vi. Havia uma criatura deformada semelhante a um canino, mas seu corpo era meio humano, muito peludo. As patas traseiras eram como de um cachorro. A sua cara era uma mistura de cão e gente ao mesmo tempo. Eu saí correndo e no desespero eu fui em direção ao salão de festas. Eu entrei e tranquei o portão de entrada do salão e me escondi atrás de uma mesa. Eu comecei a escutar aquele bicho correndo até onde eu estava. Eram passadas pesadas. Eu senti o chão tremer. Foi quando eu vi aquele monstro de novo. Ele começou a chacoalhar a grade e, para o meu desespero, ele estava conseguindo arrancar o portão. Eu percebi que aquele portão de grade não iria aguentar por muito tempo. Aquela besta tinha uma força descomunal. Eu corri para a cozinha e me tranquei em um compartimento para colocar materiais de limpeza. Eu escutei quando aquela fera arrebentou a grade. Para piorar, eu percebi que eu havia perdido meu celular e não tinha como chamar a polícia ou pedir ajuda ao meu pai. Aquele monstro entrou na cozinha, foi até onde eu estava e começou a arranhar a porta. Eu comecei a gritar e até tinha defecado na roupa de tanto medo que eu estava. Se ele conseguiu arrancar um portão de ferro, uma porta de madeira para ele seria moleza. Eu comecei a rezar, pois eu pensei que aquela seria a minha última noite na face da terra. Aquela besta colocou a porta abaixo e veio na minha direção. Ele chegou bem perto e fez algo ainda mais sinistro que eu jamais imaginei. Ele abriu a sua boca e começou a falar. Com um bafo de algo podre, ele me disse:
Avise ao seu pai que eu sempre estive aqui todas as noites fazendo o meu trabalho. Após ele dizer isso, ele deu suas costas e foi embora. Eu fiquei um bom tempo tentando processar tudo o que aconteceu. Eu corri até a casa e tomei um banho, pois eu estava todo calabreado de bosta. Eu não consegui encontrar meu celular. Eu tranquei a casa e esperei amanhecer. Eu tinha muito medo de ver aquela fera de novo no caminho, ainda mais que da chácara até a rodovia são 3 quilômetros de estrada e rodeado por matas. Eu não queria arriscar e ver aquele bicho de novo. Depois de tudo que eu vi, parece que de fato aquela besta foi embora. Eu fiquei acordado até o amanhecer. Somente quando eu vi os primeiros raios do sol foi que eu tive coragem de entrar no carro do meu pai e voltar para casa. Quando eu cheguei em casa, eu disse ao meu pai tudo o que aconteceu. Depois desse ocorrido, meu pai vendeu aquela chácara e nós nunca mais vimos aquele caseiro. Os atuais donos da chácara relataram que nunca viram nada de estranho naquele lugar. Naquela noite eu passei a acreditar que lobisomens existem e eles têm total consciência do que fazem. Não são seres irracionais como muitos pensam. Desde esse dia, eu nunca mais passei uma noite em lugares como sítios, fazendas ou algo do tipo. Esse é o meu relato. Tenha uma boa noite. Olá, o meu nome é Pedro, eu tenho 22 anos e sou de Minas Gerais. E irei contar uma experiência que eu tive com algo sobrenatural. Era o ano de 2020. Eu estava tendo um péssimo ano. Estava depressivo. Não queria saber nem de estudar, ainda mais a ideia de estudar à noite, que não me agradava nem um pouco. Afinal, eu moro em uma cidade pequena. Para eu chegar na escola estadual, eu tinha que passar por uma mata muito longa e tenebrosa, cerca de 30 minutos. Eu não gostava nem um pouco daquele caminho. Algumas semanas depois, a aula já tinha começado e eu estava indo contra a minha vontade, porém, começou a circular conversas por toda a cidade que havia vários animais que estavam desaparecendo, próximo ao local por onde eu tinha que fazer aquele caminho para a escola. Havia relato de 3 pessoas que foram encontradas mortas próximas a ruas movimentadas. As autoridades não sabiam o que poderia ser, por isso aumentaram as rondas. Certo dia eu não fui à escola. Em uma quinta-feira, quando eu resolvi ir, eu tive uma surpresa, pois não me falaram que não haveria aula naquele dia. Quando chegou o dia, eu estava me arrumando para ir à escola. Algo me dizia para não ir, mas se eu faltasse, os meus pais iriam reclamar comigo. Eu saí de casa e me despedi dos meus pais. A rua nesse dia estava muito vazia, mais do que o comum. Porém, eu deixei para lá, pois logo eu iria ter que tomar aquele caminho que eu odiava. Depois de um tempo, eu havia chegado na escola e, para minha surpresa e raiva, a escola estava fechada. Não haveria aula naquele dia, e eu estava com muita raiva por ter andado 30 minutos à toa. Eu decidi voltar para casa e teria que fazer de novo aquele caminho maçante. Bem, eu já estava caminhando, estava por aquele caminho, quando eu notei uma movimentação muito suspeita na minha frente. Parecia um homem muito grande, de quase 2,5 metros. Eu fiquei assustado na hora e me perguntando por que alguém estaria ali, se comportando como se fosse um animal. Eu fui me aproximando e minha visão foi ficando mais clara. Eu uso óculos, pois tinha dificuldade de enxergar de longe, e nesse dia eu não tinha levado os óculos comigo. Mais um arrependimento que eu guardo. Quando minha visão foi se adaptando, eu já mais próximo daquele homem, eu vi uma coisa assustadora e amedrontadora que jamais tinha visto na minha vida. Era um enorme cão negro de olhos vermelhos. Parecia que saía faíscas de tão maligno que era o olhar daquela coisa. Quando eu vi aquilo, eu tive certeza que era um lobisomem. Eu já tinha visto vários filmes sobre essa criatura. Esse lobisomem me lembrava o do Van Helsing. O lobisomem estava devorando o que parecia ser uma pessoa. Suas tripas voavam por todos os lados com as mordidas daquele bicho infernal. Numa reação de medo, eu acabei caindo para trás devido ao susto. Logo a fera parou de devorar o que parecia ser um homem. Eu rapidamente corri desesperado, largando minha mochila no chão. Aquele lobisomem me viu e saiu disparado correndo em minha direção. A todo momento eu olhava para trás, vendo o quão rápido era aquela criatura. Aquele lobisomem tinha uma força descomunal. Ele não tinha apenas tamanho, mas força e agilidade.
A fera quebrava as árvores tranquilamente sem sofrer um único arranhão. Logo a besta conseguiu me alcançar, agarrando a minha perna esquerda. Ele parecia se divertir vendo eu gritar de dor e pedir por ajuda. Eu estava com muito medo e já estava me despedindo desse mundo. Rezei por minha família para que nunca se deparassem com essa criatura maldita. Em um último suspiro, eu disse: Senhor, perdoe todos os meus pecados. Após essas palavras, fechei os meus olhos e já estava esperando pelo pior. Porém, eu escutei outros uivos vindo da mata. Tinha mais alguma coisa vindo em nossa direção. O lobisomem, com muito ódio, me colocou sobre uma árvore que estava próxima, machucando ainda mais minha perna esquerda. Eu notei que aquele lobisomem estava olhando atentamente para o que ia sair daquela mata. Quando eu estava no chão me contorcendo de dor, eu vi sair outro lobisomem daquela mata. Este outro, porém, tinha pelagem totalmente branca, como se fosse neve. Seus olhos eram azuis, ele era praticamente do mesmo tamanho que a fera negra. A fera albina me encarou por alguns instantes e logo voltou sua atenção para aquele ser de olhos vermelhos. A fera negra então partiu para cima da fera albina e logo começou uma luta feroz. Eram mordidas, patadas, sangue e destruição por onde passavam. Naquele momento, árvores fortes não passavam de meros galhos perante a força daqueles seres. Eu olhava o combate bem na minha frente, me questionando se aquilo era um sonho. Eu percebi que a fera albina estava me protegendo, porém aquele lobisomem negro era muito forte, muito resistente. Eu não sabia quem estava ganhando. Simplesmente nenhum recuava. De repente, o ser infernal conseguiu jogar a fera albina em uma árvore bem longe, fazendo ele se distanciar. Em um movimento de covardia, aquele ser possuído de maldade partiu para cima de mim novamente. A fera branca, porém, tinha visto, mas não iria chegar a tempo. Então aquele ser saltou em minha direção, se preparando para dar uma mordida em mim. Eu chorei aflito e fechando os olhos novamente, de repente outra fera saltou da mata, indo de encontro àquele ser feroz. Era outra fera albina, mas diferente. Os seus olhos eram totalmente brancos. Essa outra fera se enroscou com aquele demônio e começaram a brigar novamente. A outra fera albina começou a se levantar e, vendo que a luta dos dois outros lobisomens estavam perto de mim, e temendo que o lobisomem maligno me atacasse, entrou na minha frente rapidamente para me proteger. Eu consegui me arrastar para trás de uma árvore. A fera de olhos azuis, notando que eu tinha me afastado, se juntou à luta para ajudar o outro lobisomem albino. Logo os dois começaram a atacar o lobisomem de olhos vermelhos. Distribuiu mordidas em seus braços e pernas. Aquela fera maligna era muito resistente, mas não invencível. Os albinos, depois de muito tempo, conseguiram arrancar um dos braços daquele maldito e logo atravessaram suas garras sobre aquela fera maligna, que ainda conseguiu dar algumas mordidas. Havia sangue para todos os lados. A fera de olhos azuis, em um rápido movimento, deu um fim naquela luta, dando um golpe terrível naquele lobisomem. Eu estava muito debilitado e vi as duas feras albinas se encarando. Elas me viram, e o albino dos olhos brancos pegou o que restou do corpo do demônio e arrastou desaparecendo na mata. Já a outra fera foi vindo em minha direção e logo eu apaguei devido ao choque. Eu acordei depois de quase 12 horas no hospital. Eu não sei como eu fui parar ali. Os médicos disseram que algumas pessoas me encontraram próximo à entrada da mata. Depois desse dia comecei a dar mais valor à minha vida e lutar contra a depressão. Sempre serei grato àquelas duas feras albinas que me salvaram. Obrigado por narrar o meu relato. Boa noite. Olá, eu quero relatar um fato que aconteceu no interior da Bahia na década de 70. Tudo começou em uma mesa de bar, mas acabou de forma triste. Naquela pacata cidade existia um morro, e nesse lugar algumas pessoas tinham medo de passar ou evitavam a qualquer custo, pois alegavam que ali existia uma fera que estava disposta a matar qualquer pessoa que entrasse em seu território. Além do mais, essa besta já foi vista perambulando pela cidade de madrugada, tentando invadir algumas residências. Havia um homem chamado Anselmo. Era um jovem que trabalhava em um matadouro na cidade vizinha, e sempre depois de um largo dia de trabalho, ele passava no boteco da cidade para tomar uma dose de pinga. Além dele, havia outros que se reuniam com ele. Em uma certa ocasião, ele tomando sua dose e conversando com seus amigos,
entraram no assunto dessa fera. Muitos alegavam ser um lobisomem, muitos tinham medo daquilo e não se atreviam a subir o morro e acabar dando de cara com aquela fera e talvez nunca mais voltar. O dono do bar que estava junto com eles disse que o povo era muito medroso, mas Anselmo disse que aquilo era besteira e que não tinha medo. Segundo o relato, o dono do bar ficou sério e, olhando dentro dos olhos de Anselmo, disse que duvidava da sua coragem e duvidava que ele subisse lá e que talvez nunca mais voltaria. Anselmo lhe respondeu: "Tu deixa de ousadia, cabra safado. Eu sou lá homem de ter medo, rapaz." Nesse momento todos, inclusive o dono do bar, começaram a rir, mas Anselmo não. O dono do bar disse que apostava com o Anselmo dele subir no morro de madrugada e, se de fato existisse um lobisomem ali, que matassem a tal fera. Anselmo aceitou a aposta. Ele já estava meio alterado por causa da bebida e foi para casa. No dia seguinte, um dos amigos do Anselmo o viu preparando uma espingarda que tinha em sua casa. O seu amigo lhe perguntou se o Anselmo iria caçar. O Anselmo lhe respondeu: "Sim, eu vou caçar. Eu vou caçar aquele maldito lobisomem. Aqui na cidade todo mundo tem medo, mas eu sou cabra macho." O seu amigo ficou surpreso ao escutar aquilo. Ele pensava que o Anselmo aceitou a aposta devido ao efeito da pinga e que no outro dia ele esqueceria tudo aquilo. Mas parece que ele levou para o coração e estava decidido a fazer o tal ato. Seu amigo lhe disse para esquecer aquilo. O que ele estava fazendo era besteira e lobisomens não existem. Mas o Anselmo lhe respondeu: "Eu sou cabra macho e não guardo almoço para janta. O dono do bar me desafiou e isso eu não aceito de ninguém. Não aceito ninguém me chamar de medroso. Eu vou caçar aquele lobisomem, eu vou tirar sua pele, vou esfregar na cara do dono do bar e pendurar na parede do boteco para que fique visível que eu sou cabra macho e que eu matei aquela besta." O dono do bar, quando soube, também tentou fazer o Anselmo desistir e tentou convencê-lo de que era uma besteira, que era só uma brincadeira, que ele não levasse a sério. Mas foi em vão. O Anselmo lhe disse para preparar uma garrafa de pinga que ele chegaria com carne de lobisomem como tira-gosto. Segundo relata o próprio Anselmo, em uma certa madrugada ele subiu armado e com um facão na cintura, naquele morro que ficava na entrada da cidade. Ele foi se embrenhando entre as árvores e seguindo a trilha que levava até o topo. Foi quando de repente ele começou a sentir um cheiro de carniça e escutou um uivo bem alto. Esse uivo estava ao longe, porém quando ele escutou novamente parecia estar mais próximo. Anselmo sabia que poderia ser aquela besta. Alguns instantes depois apareceu surgindo do matagal um bicho muito estranho. Um animal que se assemelhava a um canino, porém que parecia andar apoiado em seus cotovelos. Tinha a traseira maior que sua dianteira, tinha orelhas tão grandes que se arrastavam no chão, e sua cara parecia de um bode, porém com dentes muito afiados para fora. Anselmo não teve dúvidas de que aquilo era um terrível lobisomem e de que os boatos dos moradores eram verdade. Anselmo, que estava escondido, sacou sua arma e deu um tiro naquele bicho. Aquele lobisomem deu um urro, olhou para o Anselmo e veio para cima dele. O Anselmo não teve tempo de recarregar sua arma, então ele puxou o facão com a sua mão esquerda. O lobisomem tentou rodear o Anselmo esperando que ele desse qualquer vacilo para atacá-lo, e como ele tinha um facão na mão esquerda, ele ficou meio acuado. Essa luta durou horas. O Anselmo estava ofegante e transpirando, mas teve um momento que aquele lobisomem tentou pegar uma de suas pernas para lhe dar uma rasteira. Felizmente, Anselmo no reflexo conseguiu desviar e deu um golpe de facão na mão daquele bicho que decepou-lhe um dedo. O lobisomem saiu correndo gritando de dor. Anselmo pegou o pedaço daquele dedo e viu que era um polegar. Ele guardou e desceu o morro e iria usar aquele polegar como prova de que ele lutou com aquele lobisomem. Apesar de não ter conseguido matá-lo, ele conseguiu sair vivo para contar a história. No dia seguinte ele ficava olhando para as mãos de todo mundo. Se alguém estivesse sem um polegar, significava que era aquele lobisomem. Ele passou uma semana sem ir no bar. Certo dia ele saiu mais tarde do trabalho e decidiu ir no bar. Porém, estranhamente, o dono do bar estava fechando o estabelecimento um pouco mais cedo, lá para as 11 horas da noite. Não havia mais ninguém no local e então ele entrou. O dono do bar ficou sério e surpreso com a chegada do Anselmo. O Anselmo chegou e lhe mostrou aquele polegar fedido do lobisomem como se fosse um troféu. Porém, o Anselmo levou um susto ao perceber que o dono do bar lhe faltava um polegar na sua mão direita, que estava enfaixada. O semblante daquele homem mudou. O Anselmo, já com raiva, lhe disse: "Eu te disse que eu sou cabra macho, não? Agora eu sei o teu segredo. Você é o maldito lobisomem.
Se eu souber que você está perambulando e perturbando a casa de alguém de novo de madrugada, eu vou te matar. O dono do bar, vendo aquilo, ficou com tanta raiva que seus olhos começaram a ficar muito vermelhos. Sua voz já não parecia mais humana enquanto xingavam Anselmo. Por sorte, chegaram mais 3 homens que foram até lá tomar uma pinga e tomaram um susto ao ver a tal cena. O dono do bar parecia estar muito peludo e seu corpo parecia estar se quebrando todo. Ele estava se transformando ali na frente deles, disposto a se vingar do Anselmo, mas antes que ele se transformasse por completo, Anselmo puxou sua faca e foi para cima dele. Os outros homens pegaram o que podiam e jogaram naquilo que era meio bicho. Anselmo deu um golpe de faca certeiro no pescoço daquele bicho que caiu morto. Todos ficaram surpresos ao saber que o lobisomem do morro era o dono daquele bar e estava provocando Anselmo com aquela poça para dar um fim nele. Aqueles homens decidiram colocar o seu corpo em uma carroça e o enterraram na saída da cidade, em um lugar bem distante que somente eles conheciam. Eles decidiram guardar segredo, porém, de alguma forma, a notícia se espalhou na cidade. Anselmo, preocupado porque não queria se complicar, abandonou a sua casa e fugiu da cidade e nunca mais se soube do seu paradeiro. Porém, todos naquela cidade ficaram aliviados, pois nunca mais se soube de avistamentos de lobisomens tentando invadir casas. Bem, eu escutei esse caso e achei muito interessante, e queria muito que você pudesse narrar aqui no canal. Até a próxima. No estado de Pernambuco, na década de 70, havia uma pequena cidade no interior, cidade conhecida por seu folclore e lendas antigas. Essa cidade abrigava uma história que causava arrepios nas espinhas de seus habitantes. A história arrepiante da mula sem cabeça. Reza a lenda que há muito tempo, em um canto remoto da cidade, vivia uma bela jovem encantadora. Seu charme radiante cativou os corações de todos que lhe puseram os olhos. No entanto, um segredo sinistro se escondeu sob sua fachada angelical. Desconhecida por todos, a jovem estava envolvida em um caso de amor proibido com um padre local. À medida que o relacionamento ilícito continuava, os moradores começaram a notar ocorrências estranhas pela cidade. Tarde da noite, sons sinistros ecoavam pelas ruas, lembrando os gritos agonizantes de uma mulher misturada com os estrondosos suspiros de um cavalo. O medo se espalhou como um incêndio, e o povo da cidade começou a comentar sobre uma criatura malévola responsável pelos barulhos assombrosos. Uma monstruosa mula sem cabeça. Segundo a lenda, as transgressões da jovem não passaram despercebidas. Como um castigo, uma maldição mística foi lançada sobre ela, transformando-a na terrível mula sem cabeça. Essa terrível criatura, condenada a vagar pela noite, só encontraria descanso ao amanhecer, quando a mulher voltaria à sua forma humana. Até então, dizia-se que a mula sem cabeça vagava incansavelmente pelo campo, espalhando medo e pressentimento por onde passava. Desesperada para quebrar a maldição, a jovem buscou conselhos de curandeiros e místicos locais. Eles a informaram que somente colocando o freio de ferro quente em chamas sobre a cabeça da monstruosa mula, ela poderia se libertar de seu destino. Alimentada pela esperança, a jovem embarcou em uma busca incansável, procurando uma maneira de acabar com seu tormento eterno. Até hoje, a lenda continua assombrando o povo pernambucano e por todo o Brasil. Contos são compartilhados em torno de fogueiras, alertando os viajantes a serem cautelosos se ouvirem os sons à noite de cascos de cavalo, pois acredita-se que, ao encontrar a mula sem cabeça, é um presságio de infortúnio, e aqueles infelizes suficiente para cruzar seu caminho podem estar com suas vidas em risco. Com o passar dos anos, a história da mula sem cabeça permanece na memória de todos. Uma lembrança arrepiante das consequências do amor proibido e das maldições que podem se seguir. Seja um mero folclore ou um reflexo de um passado sombrio, a lenda continua viva, de acordo com o avistamento de muitas pessoas que cruzaram com essa criatura.
Olá, eu me chamo Denison. Eu quero relatar uma experiência aterrorizante que assombrou alguns moradores de Caicó, situada no Rio Grande do Norte. Essa história meu pai me contou e foi muito difundida pelos moradores de um pequeno bairro nessa cidade. Tudo aconteceu há décadas atrás, especificamente em 1988, quando uma maldição se abateu sobre um jovem desavisado chamado Lucas. Tudo começou inocentemente, durante um dos festivais vibrantes da cidade. Lucas, um indivíduo alto e charmoso, chamou a atenção de uma mulher misteriosa. Ela era sedutora, com olhos escuros e pareciam guardar mistérios incontáveis. Numa noite fatídica, quando a lua estava no auge, a mulher levou Lucas para uma parte de descampado, para que ambos pudessem ter privacidade. Segundo o relato do meu pai, aquela mulher não era conhecida na cidade, e o próprio Lucas disse que se arrependeu de ter se envolvido com ela. Sob o céu cintilante iluminado pela lua, aquela mulher, em um momento de intimidade, começou a agir muito estranho. Ela começou a contorcer-se no chão. Sua boca sangrava, e ela começou a mudar de forma, soltando gemidos cada vez mais guturais, até que ela revelou uma forma terrível, um lobisomem. O medo tomou conta do coração de Lucas ao perceber a situação terrível em que ele se encontrava. Antes que ele pudesse escapar, o lobisomem mergulhou nele, afundando suas presas afiadas em sua carne e lhe dando mordidas. Lucas uivou de agonia. Aquele bicho o mordeu, porém não o matou. Aquela criatura, após consumar o seu ato, desapareceu. Lucas foi correndo até a sua casa. Quando seus pais o viram em choque, o levaram para o hospital. Segundo meu pai, com o passar do tempo, Lucas se recuperou bem dos ferimentos. Ele, mais calmo, disse que foi atacado por um lobisomem, e todos do seu bairro o chamavam de louco. Mas algo estranho começou a acontecer. Alguns meses depois, animais como cães e outros começaram a desaparecer ou serem encontrados sem vida. Foi em uma certa noite de quaresma que o pai de Lucas viu a coisa mais horrível de sua vida. Ele viu seu filho no quintal de sua casa, deformado, metade homem, metade animal. Quando Lucas viu seu pai, ele pulou o muro e desapareceu, e nunca mais voltou para casa. Os pais de Lucas não disseram a ninguém o que havia acontecido, mas as pessoas do bairro começaram a indagar que, de fato, havia um lobisomem assombrando a cidade e que Lucas era a tal fera. A cada lua cheia, Lucas percorria as ruas do Rio Grande do Norte como um temível lobisomem. Sua presença sombria era marcada pelo silêncio sinistro que se instalava sobre a cidade e pelo terror implacável que tomava o coração daqueles que ousaram permanecer do lado de fora após o anoitecer. Os moradores locais não se aventuraram durante essas noites, mas havia persistentes rumores de pessoas azaradas que haviam cruzado com a criatura amaldiçoada. Falavam de desaparecimentos arrepiantes sem deixar vestígios, e rastros manchados de sangue que levavam às profundezas dos terrenos e matagais. Embora Lucas já tenha sido um espírito gentil, sua existência amaldiçoada o obrigou a causar estragos e mistérios sobre aqueles ao seu redor. Meu pai conta que houve um período em que tentaram caçar esse terrível lobisomem, mas não tiveram sucesso. O mais assustador foi o caso de uma garota de 13 anos, que relata que foi tirar a sua roupa do varal no quintal da sua casa. Já estava escuro, era por volta das 7 horas da noite. Foi quando ela viu uma criatura metade homem, metade lobo, a encarando dentro do matagal. Assustada, a garota correu para dentro de sua casa e contou para os seus pais. Eles correram para ver, mas não havia mais nada no local. Segundo o que contam aqui na cidade, é que com o passar do tempo, os avistamentos e desaparecimentos de animais cessaram e a cidade voltou a ter paz. E com o passar dos anos, esse caso foi esquecido. Mas quando meu pai me contou, eu fiquei arrepiado. Até onde se sabe, Lucas nunca mais foi visto. Meu pai conta que conheceu os pais dele. Eu aprendi uma terrível lição com isso.
Nunca se aventure com uma mulher desconhecida. As aparências enganam. Boa noite. No interior do Ceará, em uma cidade chamada Pacujá, vivia uma pacata e humilde população. Eu estou enviando esse relato para o canal, para contar o que aconteceu na minha época de menino. Era a década de 60, havia muitas casas feitas de taipa. Muitas pessoas cultivavam suas próprias plantações e criavam desde cabras, galinhas, porcos, etc. Em especial havia um povoado mais ribeirinho, perto do famoso rio Poço dos Cavalos. Muitas pessoas gostavam de banhar, pescar ou lavar suas roupas ali. Eu me chamo Jorge. Eu tinha 9 anos de idade naquela época e me lembro como hoje que eu estava na casa da minha mãe em uma certa tarde, quando uma amiga de minha mãe chegou lá em casa e disse que na noite anterior seu esposo viu um animal muito estranho em um matagal. Era época de quaresma. A sua mulher avisou que não seria bom caçar naquela noite. Porém, seu marido não deu ouvidos e foi assim mesmo, ainda que com protestos da mulher. Esse homem, após caçar, voltava para casa de madrugada, quando escutou passos vindo ao seu encontro. Ele olhou para trás e viu um cachorro que andava como um ser humano, e era forte como um urso. O bicho tentou pegar aquele homem, mas no reflexo ele conseguiu escapar, e correu mata adentro até que saiu na estrada e conseguiu chegar em casa. O pobre chegou assustado e contou tudo para a mulher, que consequentemente foi nos avisar. Eu, quando escutei aquele relato, fiquei curioso para saber o que era aquilo. Minha mãe disse se tratar de um lobisomem. Foi a primeira vez que eu ouvi falar dessa dita lenda. Meu pai me contava muitos causos dessa fera, e à noite eu não conseguia dormir às vezes, pois as histórias que meu pai contava eram tão sinistras que eu tinha pesadelos de noite. Depois daquele ocorrido, os avistamentos não pararam. Mais pessoas afirmaram que viram e foram perseguidos por uma criatura metade bicho, metade gente. Nos botecos da cidade, nas rodas de amigo da pracinha, as pessoas comentavam sobre esse tal lobisomem, que aparecia nas noites de quaresma, assombrando aqueles que desafiavam os ritos da quaresma. Mas eu me lembro que o mais assustador aconteceu de dia, por volta das 12 horas. A minha mãe soube e contou para mim que na beira de um rio, havia uma jovem moça que estava na beira do rio lavando as suas roupas. Havia algumas mulheres, mas pouco a pouco, cada uma delas foi indo embora, até que só ficou ela. A moça estava distraída lavando as suas roupas quando viu sair de dentro do matagal uma criatura horrenda. O bicho parecia um grande cachorro, mas se notava que sua cara era de gente. O que ela presenciou foi inacreditável. Ela afirma que aquilo era um lobisomem. Porém, o mais bizarro foi ver aquilo em plena luz do dia. Aquele bicho pulou em cima dela. Ela relatou que já estava se preparando para morrer, porém aquela criatura fez algo pior. A moça notou que aquele monstro começou a diminuir de tamanho. Parecia agora um macaco, mas suas intenções eram perversas. Aquele ser não queria matá-la, senão saciar uma outra vontade. E assim ele fez com a pobre moça, desonrando-a e tratando ela como um objeto. Após terminar o seu ato, aquele ser saiu lentamente de cima dela e ao mesmo tempo foi aumentando de tamanho e ficando com um aspecto horroroso e desapareceu no mato. Era inacreditável. Todos comentavam ser um lobisomem que judiou da pobre moça, porém era muito estranho acontecer aquilo em plena luz do dia. A moça foi para casa com a roupa rasgada, chorando, e foi amparada por seus familiares. A história se alastrou como pólvora tanto na cidade como em cidades vizinhas. Quando era meio-dia, ninguém saía de casa e todo mundo se trancava. O pai da moça, furioso, queria vingar-se de qualquer jeito e prometeu matar aquele lobisomem e limpar a honra de sua família. Porém, foi a valentia das mulheres que prevaleceu. Uma mulher muito corajosa resolveu que iria caçar aquela fera. Ela resolveu fazer tocaia na beira do rio ao meio-dia. Ela levaria uma arma no cesto de roupas e quando aquele monstro aparecesse, com a sua safadeza, ela iria dar o bote. As outras mulheres não deixaram ela ir. Seria loucura, mas ela só foi desde que as outras mulheres ficassem na retaguarda de tocaia. Elas não contaram para nenhum homem, pois qualquer um daqueles homens poderia ser aquela besta. Logo ele saberia do plano e não apareceria.
Em um dia combinado, aquela mulher foi para a beira do rio e fingiu estar lavando suas roupas. As outras mulheres ficaram de tocaia de longe para ajudá-la quando aquele bicho aparecesse. Apesar de que muitas ainda estavam incrédulas de um lobisomem aparecer em plena luz do dia, elas foram mais movidas pela curiosidade. As horas passaram-se, e quando estava quase perto de dar 1 hora, algumas já queriam desistir e voltar para casa, mas de repente, a mulher que estava lavando roupa parou o que estava fazendo e começou a olhar para o mato. Parece que ela tinha visto ou escutado alguma coisa. Foi quando de repente aquela besta apareceu de novo. As outras mulheres ficaram em choque ao ver aquilo. A mulher tentou pegar sua arma escondida, mas aquela besta foi mais rápida. Ele deu um tapa e a arma caiu dentro d'água. Foi então que as outras mulheres de tocaia abriram fogo e deram vários tiros naquela coisa, que logo caiu no chão. Elas correram e viram mais de perto uma criatura abominável com traços mais humanos. Elas não puderam reconhecer aquele homem. Então o jogaram dentro do rio que foi levado pelas águas. Por fim, elas puderam vingar a pobre moça que foi atacada por aquele monstro sem vergonha. Essa história foi muito comentada na cidade naquela época, de fato. Muitos afirmam que depois que esse bicho foi morto, ninguém nunca mais viu um lobisomem ou algo similar rondando a região. Minha mãe me contou esse caso e tantos outros. Depois eu quero enviar mais relatos para o canal, mas por enquanto eu quero deixar esse com vocês. Boa noite. Saudações a todos do canal. Eu quero relatar um caso muito triste que aconteceu na minha família. Aconteceu com um tio meu. Meu pai e meus outros tios me contaram essa história. Era o ano de 1978, no interior de Minas Gerais, em uma cidadezinha chamada Consolação. A cidade naquela época tinha menos de 20 anos. Uma cidade pequena e pacata, em que todos se conheciam. O meu tio, que aqui vou chamá-lo de Tenório, gostava de ir banhar no rio Capivari, junto com meus pais e os meus outros 2 tios. Em uma dessas idas ao rio, ele conheceu uma bela moça que vou chamá-la de Débora. Meu tio ficou apaixonado por ela. No começo, ela não dava muita bola para ele. Ela sempre ia com suas amigas banhar nesse rio umas 2 vezes por semana. Com o passar do tempo, a Débora começou a gostar do meu tio. Ela não cedeu aos seus encantos e logo eles começaram a namorar. Com o passar do tempo, eles haviam completado 1 ano e meio de namoro e então decidiram se casar. Segundo meu pai e o meu tio, o sogro de Tenório cedeu uma casa para eles morarem que ficava no fundo do sítio deles. Tenório, naquela época, tinha 19 anos. Trabalhava no comércio dos meus avós paternos. No mês de junho daquele ano, tio Tenório e Débora se casaram na igreja. Meu pai conta que foi uma bonita cerimônia. Depois da missa de casamento, as famílias dos noivos foram para o sítio dos meus avós e lá fizeram uma festa com um grande banquete. Tenório e Débora no dia seguinte finalmente teriam a sua lua de mel. Eles foram para sua nova casa. A casa deles ficava a uns 100 metros de distância da casa dos seus sogros. Em uma certa noite, por volta das 7 horas, Débora começou a preparar o jantar. Tenório estava na sala escutando música no seu rádio de pilha. Débora a chamou e pediu que Tenório fosse à casa dos seus pais para pedir algumas cebolas para fazer a comida. Tenório saiu da casa e foi em direção à casa dos seus sogros. Ele relata que o céu estava limpo e bem estrelado. Ele entrou na casa dos seus sogros e pediu cebolas. Eles conversaram por uns 5 minutos, quando Tenório e os pais da Débora escutaram um grito doloroso de uma mulher. Tenório e seus sogros saem da casa e vão correndo para sua casa. Eles reconheceram aqueles gritos sendo de Débora. Quando eles estavam quase chegando na casa, eles viram algo de gelar a espinha. Uma criatura muito grande saiu de trás da casa. Era semelhante a um lobo, porém andava em 2 patas. Parecia ter uma corcunda grande. As orelhas eram grandes e caídas e seus olhos eram muito vermelhos e brilhavam na escuridão. Aquela coisa olhou para eles por uns segundos e se embrenhou no mato. Aquilo fazia um barulho semelhante ao bater de palmas quando se movimentava.
Tenório correu mais depressa ainda e gritando pela Débora. Quando ele e seu sogro entraram pela porta da cozinha, viram uma cena dolorosa e traumatizante. Débora estava no chão, com um corte grande no pescoço, ferimentos graves, e já estava sem vida. Tenório se desabou a chorar no chão, não acreditando no que estava vendo. Os sogros estavam em choque, pois haviam perdido a sua filha. Meu pai conta que minha família foi contactada e chamada até o local, e todos foram pegos de surpresa com a notícia. Não havia completado nem um mês que eles haviam se casado. Tenório e seu sogro relataram que o que fez aquilo com a Débora foi um maldito lobisomem, e a atacou quando ela estava desprevenida, uma vez que nunca se tinha ouvido falar de avistamentos daquela besta na cidade. A polícia foi chamada. Após feita a perícia, o caso foi dado como ataque de um animal selvagem. Mas o meu tio e o seu sogro sabem bem o que viram naquela noite. A vida de Débora foi ceifada por algo sobrenatural. Não havia ninguém suspeito na região, alguém que houvesse se mudado recentemente para a cidade. A cidade era muito pequena e todos se conheciam, porém um clima de desconfiança e tensão era evidente, pois alguém naquela pequena cidade poderia ser um lobisomem. Algumas pessoas chegaram a investigar em cidades vizinhas se houve algum avistamento de lobisomem, mas ninguém viu nada. Meu pai conta que o tio Tenório não foi mais o mesmo. Ele não conseguiu suportar a perda de sua esposa. Começou a se destruir no álcool. Às vezes a polícia o deixava na casa dos meus avós, pois ele era visto bêbado, sujo e às vezes sem roupa, desorientado, andando sem rumo na estrada. Meu pai conta que após 2 anos, tio Tenório faleceu devido à grande tristeza e ao consumo exagerado de álcool. O sogro de Tenório todas as noites ficava na varanda com uma arma, esperando aquele lobisomem voltar, ou às vezes ele se embrenhava na mata com uma espingarda para caçar aquela besta. O pai de Débora veio a falecer 5 anos depois, devido a um câncer. Até onde se sabe, não houve outro avistamento daquele lobisomem na região. O caso, após tantos anos, caiu no esquecimento e permanece um mistério, pois nunca conseguiram descobrir a identidade daquele lobisomem. Meu pai e meus tios me contaram esse caso com muita tristeza e lágrimas nos olhos. Foi um triste fim para meu tio Tenório e Débora. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite. Em uma ocorrência policial há 9 anos atrás, houve uma troca de tiros e o elemento foi alvejado por mim. O mesmo foi levado ao hospital, mas faleceu. Dias após o ocorrido, o avô do meliante, um velho bruxo da região, veio a mim enquanto eu trabalhava e começou a maldizer-me, falando que eu não honrava a farda que vestia, que eu não deveria ser chamado de policial, e começou a me amaldiçoar com palavras que eu não conseguia entender e que nem vale a pena repetir. Alguns dias se passaram e do nada minha esposa começou a passar mal. Ela foi levada ao hospital, mas infelizmente no dia seguinte ela faleceu. No velório dela, já à noite, eram umas 10 e pouca da noite, quando todos os que estavam ali começaram a escutar uma gargalhada tenebrosa. E olhando para fora da capela, estava lá o velho bruxo dando gargalhadas e dizendo para mim que eu estava sentindo o que eu fiz sofrer ao matar o seu neto naquela ocorrência. Enquanto ele me maldizia e me xingava de muitos nomes, meu coração se encheu de fúria e disse para ele em voz alta: "Me amaldiçoe, mas faça isso o mais rápido possível, pois se você não fizer, eu vou tirar sua vida, seu bruxo safado." Na mesma hora ele deixou de gargalhar. Meus companheiros de farda de imediato me levaram para a cozinha da capela e os outros tiraram aquele velho filho do cão dali. Na madrugada, em meio ao velório da mulher que eu muito amei, me deu uma imensa dor de cabeça que parecia que os meus olhos iriam saltar de meu crânio.
Também parecia que eu iria vomitar o que já não tinha no meu estômago. Eu nunca senti isso antes. O dia foi nascendo e infelizmente chegou a hora de dar adeus à minha amada que muito amei e muito me fez feliz. Após me despedir dela, com grande dor em meu peito pela perda de meu amor, eu fui à praia em uma parte mais deserta, onde o rio deságua no mar, aqui onde eu moro. Eu me sentei debaixo de uma castanheira e fiquei olhando ao mar, e ouvindo as ondas indo e voltando. Eu acabei apagando ali, pois estava muito cansado e não havia dormido. Tive uns pesadelos e neles grandes cães, uns de olhos vermelhos e outros de olhos amarelos, brigavam entre si e corriam em minha direção. Eu corria como se minha vida dependesse disso. Até que um daqueles cães, um de olhos amarelos, com uma pequena mancha na testa, me alcançou e me pegou. Lembro-me de acordar já de noite atordoado na cidade vizinha, sobre uma montanha que é um ponto turístico aqui no estado do Espírito Santo. Ela se chama O Frade e a Freira. Acordei com o corpo fraco. Minhas pernas e braços estavam dormentes e roxos. Não estava entendendo como eu cheguei ali, e nem o porquê eu estava sem roupa. Eu fui descendo montanha abaixo. Nos pés dessa montanha tem umas plantações de banana. Eu peguei umas folhas de bananeira e me envolvi nelas e fui andando estrada fora como se fosse um andarilho. Passava pelas pessoas e elas corriam de mim. Continuei andando, agora na BR-101, já na cidade de Rio Novo do Sul. Quando parei no meio do posto de gasolina que fica à esquerda, antes de entrar na cidade, ali com a ajuda de um rapaz eu consegui entrar em contato com os meus companheiros de farda, que estavam preocupados comigo, pois eu havia sumido o dia inteiro. Após terem me buscado em Rio Novo do Sul, me levaram ao hospital evangélico na cidade de Cachoeira de Itapemirim, cidade do cantor Roberto Carlos. Chegando lá, meus braços e pernas já estavam menos inchados e roxos, e já não sentia muitas dores em meu corpo. Os demais policiais me perguntavam o que tinha acontecido comigo e por que eu estava em outra cidade, e por que eu estava sem roupa, mas eu não sabia responder nada. Então eles deduziram que eu estava tentando me matar. No outro dia, após eu acordar já com o corpo sem marca alguma e sem roxidão, tive alta do hospital e Cabo João me levou umas roupas dele e me trouxeram aqui em Marataízes, litoral sul capixaba, aonde eu moro até hoje. Após me deixar em casa, as palavras ditas por aquele velho bruxo bombardearam em minha mente, me trazendo imensa fúria e ódio, e cada vez mais que eu pensava nele, eu tinha vontade de morder seu pescoço e sentir o seu coração parar de bater em minhas mãos. Confesso que ao anoitecer fui armado até a casa daquele velho desgraçado e fiquei escondido no fundo do quintal, esperando o momento certo para pegar ele de jeito, mas algo inesperado me aconteceu. Lá para as 9h30 da noite, quando eu estava lá, em meio a umas mangueiras abaixado, meus ossos começaram a se estalar do nada, e eu pude ver o quanto elas aumentavam de tamanho rapidamente. Todo o meu corpo parecia pegar fogo. Tive que retirar minhas roupas, pois elas me incomodavam muito, e quando me contorcia no chão, eu retirava as roupas ao mesmo tempo, quando do nada tudo parou. Mas me sentia enorme, soberano, pois diante da minha presença tudo se calou. Nem sequer os grilos faziam barulho. Sentia meu corpo tremido, pois os músculos de tão fortes não paravam quietos. Minha audição era fenomenal, pois podia ouvir as batidas do coração dos demais seres vivos perto de mim. Ainda mais a visão preto e branco, amarelado, me facilitava enxergar mesmo na noite mais escura. Eu me senti um rei dominador que nada pode parar. Quando eu ouvi passos vindo de dentro da casa, eu me escondi e vi aquele velho saindo pela porta. Ele parou, olhou bem para todo o quintal e fez o sinal da cruz. Nesse instante eu me levantei,
de trás das mangueiras e cravei minhas unhas nela furiosamente. O bruxo saiu da casa, urinou e em seguida olhou para as mangueiras onde eu estava e vi que ele percebeu a minha presença, pois o som da minha respiração era forte. Mas o velho era corajoso, pois deu as costas e foi em direção ao tanque. E nesse momento, eu fui em sua direção devagar, me colocando em 4 patas. Mas quando eu cheguei a 5 metros dele, ele se virou e me olhou e disse: "Besta fera, você veio se vingar, mas não terá sua vingança." E pegou uma faca que estava sobre o tanque com a mão direita. A faca eu via da cor amarela, mas rapidamente ele passou a faca para a mão esquerda e eu já não pude vê-la mais. Ele sorriu e disse: "Você veio aqui para morrer em minhas mãos, besta fera." Nesse momento, me coloquei de pé e, com grande autoridade e poder do nada, gritei muito alto, como os soldados da cruzadas faziam. Só que eu havia gritado. Foi um bruto uivo que saiu de minha garganta. Então o velho bruxo desgraçado deixou a faca cair de sua mão esquerda. Então eu pude vê-la no chão, e quando ele tentou recuperá-la, eu avancei nele travando meus dentes na sua cabeça. E mastiguei como se fosse um chiclete. Estalava muito, pois era o seu crânio sendo destroçado. Lancei o seu corpo sem algum valor no chão. Lembro do que fiz naquele quintal naquela noite. Quando o dia raiou, eu peguei minhas roupas ainda como fera e rapidamente corri para uma área da Marinha do Brasil. E lembro-me de adormecer como fera e acordar ao meio-dia. Eu me vesti, então voltei para casa. Só então em casa eu pude entender o que de fato aconteceu. Aquele bruxo me amaldiçoou como lobisomem. E como que um castigo para ele mesmo, a besta fera que ele colocou dentro de um homem foi a mesma que o destruiu. Fazem 8 anos que isso aconteceu. Estamos em 2023. E infelizmente eu ainda me torno essa fera que foi colocada dentro de mim. Os meus olhos são amarelos quando eu me torno a tal fera, pois eu não sou de maldade, mas às vezes, em fúria, é vermelho o meu olhar. Não lute contra mim, não corra de mim. Também não me ofereça seu medo, pois quem oferecer está servido. Apenas continue seu caminho sem olhar para trás, e ore para que não seja fera de olhos vermelhos, pois esta não tem controle algum sobre si mesmo. Eu estou enviando esse relato a você para compartilhar com todos do canal a minha experiência que aconteceu no ano de 1983. O meu nome é Jeremias, eu moro em Cuiabá, Mato Grosso. O lugar em que tudo ocorreu foi na cidade de Rondonópolis, também em Mato Grosso. Eu morava com os meus pais e os meus outros 2 irmãos em um sítio na zona rural. Nós gostávamos muito de caçar e pescar, atividade essas que aprendemos com o meu pai. Eu desde criança sempre tive medo de assombração, pois meus avós sempre contavam histórias desse tipo para mim e os meus irmãos. Mas à medida que eu fui crescendo, eu aprendi a perder o medo dessas coisas, ao menos tentar manter-me frio graças ao meu pai, que nos ensinou a caçar e nos virar na mata. Eu sempre respeitei muito lendas como a do Curupira, por exemplo. Por isso, meu pai me ensinou a ter cuidado ao fazer certas coisas na mata que poderia deixar esse ser furioso. Com o passar do tempo, eu dava cada vez menos importância para essas coisas, até que uma certa noite eu vivi algo que infelizmente não consigo me esquecer, e muitas pessoas me chamaram de doido quando eu contava essa história. Era uma noite em que a lua estava cheia. Eu havia preparado a munição, peguei a arma do meu pai emprestado e iria sair por volta das 22 horas. A zona de mata ficava a uns 2 quilômetros de distância de onde morávamos. Eu me lembro que a minha mãe naquela noite disse que era melhor eu não ir, pois ela não estava com bom procedimento.
Eu geralmente, quando saía, ela não dizia nada. Mas como algo do destino, naquela noite, ela me aconselhou a não caçar, e no final ela estava certa. Depois que eu saí de casa, eu comecei a me embrenhar na mata. Eu usava uma lanterna, apesar de que, em alguns pontos, a luz da lua prateada penetrava entre as árvores. Eu tentava não fazer barulho na esperança de conseguir caçar pelo menos um tatu. Após vários minutos caminhando, eu escuto um barulho de algo se movendo na mata. Sons de galhos eram possíveis serem ouvidos. Eu apaguei a luz da lanterna para não acusar a minha posição naquele momento. Caso o animal que estivesse ali não me notasse, assim eu poderia dar um tiro certeiro na esperança de abatê-lo. Eu até cheguei a pensar que era uma onça, animal esse que é bem comum nessa região de Rondonópolis. Eu preparei a minha arma e fiquei escutando aquele barulho. Aqueles sons pareciam vir de todos os lados, como se aquele bicho estivesse andando em círculos. Tudo aquilo foi ficando cada vez mais estranho, pois aqueles barulhos de galhos se quebrando estavam se convertendo em sons de passos pesados de um animal grande que parecia muito cansado e ofegante. Aquele animal parecia estar tentando me cercar. Foi aí então que eu resolvi acender a luz da minha lanterna para tentar ver o que era aquilo. A princípio eu pensei que era uma onça, como eu mencionei. Eu focava a luz ao meu redor até que eu vejo entre as árvores, creio que a uns 80 metros de distância, a silhueta de um bicho que eu nunca tinha visto na minha vida. Aquele bicho foi se aproximando até que também, com a ajuda da pouca luz que entrava na mata, eu vi o que parecia um tipo de gorila, mas com um corpo deformado. Eu vi uma grande cabeça meio canina, ou sei lá o que diabos era aquilo. Me lembro que seus olhos pareciam estar em brasas, com pupilas negras. Instintivamente eu comecei a atirar, mas eu não sei se eu acertei aquele bicho estranho. Aquele animal corria ao meu redor. Eu focava com a lanterna. Eu focava a luz da lanterna, mas eu não conseguia acompanhar o ritmo daquela criatura. Até que houve um momento que eu percebi que ele vinha correndo em linha reta na minha direção. No reflexo eu mirei com a lanterna e vi por uma fração de segundos aquele bicho grande correndo em 4 patas, chegando bem perto de mim. Com uma de suas patas dianteiras, ele tentou me dar uma rasteira, mas por sorte, eu consegui desviar a tempo me jogando para o lado, e nesse momento eu comecei a correr em zigue-zague, o máximo que eu podia entre as árvores. Eu escutava aquele bicho correndo atrás de mim, pelo outro lado. Eu comecei a perceber que logo aquela coisa iria me alcançar. Segundos depois, aquela criatura chegou e ficou olhando para mim lá de baixo. Eu liguei a lanterna e pude ver com alguns detalhes a mais o que era aquele bicho desconhecido. Ele estava em pé em 2 patas. Ele tinha o corpo deformado e meio corcunda. Suas pernas eram tortas, dando a impressão de que ele fosse cair para a frente no primeiro passo que ele desse. Sinceramente, quando eu olhava para o rosto daquela criatura, eu não sabia se eu estava vendo um homem ou algum tipo de javali com orelhas de pastor alemão. Era muito feio. Aquela coisa estava furiosa e rosnava e começou a tentar subir na árvore, para o meu total desespero. Mas por sorte, ele não conseguiu subir. Porém, em um ato de fúria, aquela coisa começou a se distanciar da árvore. Eu até cheguei a pensar que ele estivesse ido embora, mas de repente eu escuto ele correndo em alta velocidade. Então, eu senti um impacto muito forte na árvore, como se um carro tivesse batido na árvore. Para o meu azar, a árvore em que eu estava não tinha um tronco muito firme, e a porrada que aquele bicho deu foi tão forte que o tronco começou a partir-se ao meio. Consequentemente, eu caí, e eu caí exatamente em cima daquela criatura.
Eu caí de mau jeito e acabei deslocando o meu ombro direito. Porém, aquele bicho deu um grito de dor. Eu caí por cima de uma de suas pernas traseiras. Eu acho que eu devo ter fraturado uma de suas pernas, eu não sei muito bem, pois naquela época eu já pesava quase 90 quilos, e eu caí de uma altura considerável. O grito de dor daquele bicho quase me deixou surdo. Eu me levantei e comecei a correr novamente. Aquele monstro também começou a correr atrás de mim. Mas eu percebi que ele mancava. Mesmo assim, ele ainda era mais rápido que eu e veio se aproximando. E é aqui que aconteceu algo que eu tenho certeza que foi um milagre. Eu não me importo se as pessoas não acreditam. Eu comecei a escutar também sons de um outro animal se aproximando muito rápido. Ele vinha pela diagonal e veio de encontro à criatura que me perseguia. Eu, no susto, olhei para trás e vi que uma onça começou a rosnar para aquele bicho. Eu não podia acreditar naquilo que eu estava presenciando. Aquelas duas feras começaram a se atracar. Eu não perdi tempo e comecei a correr até que eu consegui chegar em casa. Antes de chegar em casa, eu podia escutar o rosnado e os grunhidos daquela onça e daquele bicho estranho. Era uma luta feroz. Quando eu cheguei em casa, os meus pais perguntaram o que tinha acontecido. Eu estava em choque, pálido e não conseguia falar coisa com coisa. Foi depois de um certo tempo que eu contei o que eu vivenciei. Meu pai, sem titubear, me disse que aquilo que me atacou foi um lobisomem. Ele me pôs em seu cavalo e me levou para um posto de saúde que ficava perto de onde morávamos. Quando eu contei minha experiência para algumas pessoas, muitas não acreditavam, ainda mais pelo fato de que uma onça apareceu para confrontar aquele lobisomem. As onças são bem comuns de se encontrarem aqui em Rondonópolis. Naquela noite, eu sei que eu estava no lugar errado e na hora errada, mas eu tenho certeza que aquele animal, aquela onça, foi como um anjo da guarda para mim, enviado pelos céus para me proteger daquele monstro. Eu tenho certeza disso. Se não fosse por aquele animal, eu não sei se eu iria sobreviver. Talvez muitos vão achar que o meu relato é uma história fantasiosa, o que para mim não importa, pois aquilo foi muito real para mim. Desde aquele dia, eu nunca mais fui caçar à noite naquela mata. Eu não entrava naquele lugar nem mesmo de dia. Meus pais e meus irmãos só iam para lá de dia e evitavam ficar lá de noite. O pior de tudo é que alguns moradores de sítios vizinhos também foram visitados por aquele lobisomem. Bem, eu não quero me estender. Obrigado por ouvirem o meu relato. Tenham todos uma ótima noite.